Sejam bem-vindos todos, todas e todos a mais um programa Afrogueto Urbano, um programa feito por poetas, profissionais da saúde, escritores, jornalistas, professores, ativistas sociais, compositores e cantores. Mentes ricas da periferia que a cada dia vê florescer mais um guerreiro e uma guerreira. Eu, José Antônio Souza da Silva, serei o âncora do programa de hoje. Vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, cabelo black power, baixinho, uso óculos. Hoje não estou de barba nem de bigode. O tema de hoje é assistente social na atenção básica. Nossa convidada é a assistente social Karine Fernandes. A bancada hoje estreia Júlio Lisboa e Egéria Barbosa. Salve. A nossa convidada, assistente social, Karine Fernandes, militante em defesa do SUS, trabalhadora da Atenção Básica de Porto Alegre, funcionária pública, diretora da Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição. Hoje ela será a nossa sabatinada nesse tema tão importante para a atenção básica, que é a assistente social, onde muitas UBSs não têm esse apoio. É de suma importância para o trabalho de toda a equipe dentro da saúde. Como é de costume da nosso programa, como é um programa composto por pessoas da cultura, Egéria Barbosa nos traz o que é hoje de poema. Contigo, Egéria. Olha aí, eu ando escrevendo muitas poesias, eu ando inspirada. E eu sempre faço poesias de muita resistência e muito longas. Mas ultimamente eu tenho conseguido fazer umas menorzinhas assim, ficou legal. Eu vou falar, a gente que mora em periferia, vou tomar a liberdade de ter uma fala aqui, já que a gente tem bastante tempo. A gente que mora em periferia, em comunidade, que é mãe de família, que tem filhos. Eu sou mãe de 8 filhos, eu sou Egéria Barbosa, ativista cultural, produtora cultural, faço parte do coletivo. Tenho vários enfrentamentos, né, onde eu moro, e na cidade onde eu moro na cidade de Alvorada. Faço uso do SUS. Gosto de usar muito o SUS. Quando preciso levar meus filhos, levo para o Conceição, que para mim é uma referência, o Hospital da Criança do Conceição, é uma referência. Então, eu não perco tempo, levo para lá, porque, infelizmente, eu sei que aqui na minha cidade, se não é um caso, assim, gravíssimo de tipo de questão de sobrevivência, um ataque, né, tu acaba aqui no de Alvorada, mas se dá tempo, a gente vai até o Conceição, que é um modelo, né, de hospital, né, principalmente para quem mora em Alvorada, que é invisível aqui, a saúde. Então, a gente está sempre resistindo, tipo, eu consegui, por exemplo, para o meu filho agora, eu estou desde o início do ano tentando uma consulta para ele, eu consegui para o mês 7. Se ele ficar doente, eu tenho que ir no posto e quase brigar. Então, a gente tem que resistir todos os dias, e a gente não vai estar brigando, né, porque nós ganhamos com as nossas vivências o dom da palavra, né? Então a gente tem que fazer bom uso dos nossos argumentos, dos nossos conhecimentos e tentar resolver tudo na diplomacia, na educação, né? Entender também que os colaboradores da saúde não têm culpa, né? Eles estão ali prestando um atendimento e fazendo tudo que é possível para nos ajudar, porque eu tenho esse relacionamento com os colaboradores aqui do meu posto, embora nunca tenha médico, se tem um médico é muito, e ele nunca consegue atender todo mundo. Mas os colaboradores que estão ali diariamente são pessoas que têm que ser respeitadas, e muito mais que isso, né? Valorizadas, né? Porque estão todo dia ali dando a cara a tapa, né? Ouvindo coisas que não deveriam. E, de certa forma, eles também estão resistindo, todos nós estamos resistindo. Então, essa poesia ela é bem curtinha e ela fala sobre resistência. Porque a gente que tem filhos, a gente
fatalmente sempre precisa ir ao médico, eu mesmo agora precisei, marquei exames, consegui, por um milagre consegui, estamos totalmente desfalcados aqui em Alvorada de médico. E mais durante o programa eu falarei outras coisas, mas agora eu vou direto para a poesia. O que eu quis dizer é que todos nós resistimos. E hoje, dentro da saúde, todos somos resistências. Tanto as pessoas doentes, quanto os colaboradores, quanto os enfermeiros, os médicos, inclusive. E até mesmo, acho que os hospitais, né? No geral, porque com certeza deve faltar alguns recursos também para o próprio hospital, eu imagino, né? Então, resistência. Resisto e não desisto. Insisto, persisto. Invisto e prossigo. Sigo liberta. Resistência me acoberta, me empodera. Sigo forte e sempre pronta. No fronte, achei meu lugar. Resistir jamais. Eu nunca vou parar. Sobreviver é vivenciar minha força a transbordar e resistir a tudo, a todos, aos problemas do cotidiano de uma mulher com filhos e tantos planos. Mesmo em meio à exclusão insana de toda ordem ou desordem, sigo na luta, com coragem e muito amor. Resisto. Resistir sempre foi meu plano. Egélia Barbosa. Muito obrigada. Depois dessa poesia verdadeira da Egélia, Karine Fernandes, assistente social. Qual o papel da assistente social na UBS e suas ramificações dentro do SUS? Bueno, gente, então, boa noite. Me escutam bem? Sim. Sim. Então, acho que fazer o ritual, né, da apresentação, audiodescrição, dizer também qual é a minha jornada, assim, brevemente. Mas antes, acho que fazer uma saudação, né, ao coletivo do Afrogueto, que eu conheci através do José, também da Úrsula, que foi minha companheira colega do curso de promotores de saúde da população negra, maravilhosa. Então, agradecida aí pelo convite, né, e acho que vai ser uma prosa, assim, né, para a gente conversar sobre as nossas experiências também com essa discussão, né. Então, eu me chamo Karine, né, acho que para começar, assim, né, vou fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, curtos, grisalhos, tenho 36 anos, mas já é grisalha há bastante tempo. Estou usando nessa noite de frio, assim, uma manta, né, uma manta que parece ter desenhos aí da nossa cultura afro-indígena também, aí da nosso povo andino, um blusão vermelho para baixo, né, já que é uma live, eu tô de pantufa, e tomando um chimarrãozinho também para esquentar e ajudar aí na prosa. Eu sou uma mulher cis, heterossexual, sou mãe do João Pedro, também sou mãe, como Egélia. O João Pedro eu sou mãe de um adolescente de 14 anos, e acho que uma questão, assim, só para compartilhar, né, o José me chamou de Karine Fernandes, e aí no meu nome tá Karine Fontoura, né, eu sou Karina Fontoura Fernandes. Fernandes é do meu pai, certo, e Fontoura é da minha mãe. Na verdade, são os nomes de dos colonizadores, né, não são da minha família, de fato, das minhas raízes, mas é também, porque, enfim, minha família passou por esses lugares. Então, eu botei Fontoura porque ele referencia a minha mãe, eu tenho feito essa transição, né? Muito eu usei o Fernandes, que é o último sobrenome e tal, não sei o quê, mas também a minha mãe tá ali, né? Então, botei Fontoura por isso. Bueno, o tema é bastante complexo, assim, no momento quando o José convidou, fiquei pensando, mas por onde é que começa a falar sobre isso, né? E aí eu dividi mais ou menos em algumas partes, assim, para a gente poder conversar, para ver se faz sentido. Primeiro, falar um pouquinho do que é a profissão, certo? E como é que ela se insere na saúde, mas não na saúde no sentido amplo, na saúde, na nossa realidade, né?
em especial na nossa atual conjuntura de país, de cidade, estado, e acho que podemos dialogar um pouco com o que a Egéria falou de Alvorada. Mas queria pegar um pouquinho da fala da Egéria, né, que falou sobre a questão dos trabalhadores não terem culpa e de que todos nós somos resistência, né, independente do lugar que a gente ocupa no SUS, e eu concordo muito, né, eu acho que eu sou uma trabalhadora do SUS, mas eu sou usuária também do SUS, todos nós somos. Eu sou usuária nata, né, eu só entro dentro de um âmbito privado se realmente for muito necessário, entre aspas, assim, eu uso o SUS. Então, e seguindo na poesia aí da Egéria, obrigada pela tua partilha poética, né, eu também me achei no front, né, então, sou uma militante, assim, né, nesse momento estou aí nessas instâncias, e acredito que é só a luta, né, que tem condições, a luta coletiva, né, com isso que a gente tem condições de mudar a vida, assim, e transformar. Bueno, então, quando a gente fala de assistente social, acho que tem algumas expressões que se confundem, né, então, quando a gente fala serviço social, assistente social, assistência social, assistencialismo, são expressões diferentes, né, que não se dizem necessariamente da profissão, né, então, assistente social, né, é uma profissional que estudou um curso de graduação, né, do serviço social, e quando a gente fala em assistência social, a gente está falando de uma política pública, assim como a política da saúde, né, do SUS, assim como a política, enfim, da previdência social, da educação, de habitação. Então, a política de assistência social tem vários trabalhadores de diferentes núcleos profissionais. O assistente social atua nessa política, mas também no SUS e em outras políticas públicas, né. E o assistencialismo é uma prática, né, que historicamente na nossa profissão do serviço social, que tem mais de 80 anos, reproduziu, né, por um período histórico, essas práticas assistencialistas que a gente, dentro de digamos, de um pensamento que é mais hegemônico da nossa profissão, que as nossas entidades defendem, que eu defendo, né, a gente tem uma crítica, né, sobre essa lógica, porque é uma lógica que despolitiza o direito, como se fosse ajuda e não direito social, né? Então, dentro desses 80 anos de profissão, assim, né, a gente diz que a nossa profissão ela é determinada historicamente, porque de acordo com o contexto que a gente vive, o que é exigido de nós vai se modificando ao longo desse percurso, assim. Então, desde o período final ali da ditadura militar, né, os processos de reorganização das classes trabalhadoras, de resistência, de enfrentamento, a gente tem, né, também um movimento dentro da profissão que se chama movimento de reconceituação, e esse movimento, junto com os anos, né, e as décadas que foram passando até o momento, a gente tem uma posição, né, que é uma posição hoje ético-política, né, e que dialoga com teorias, metodologias, com a técnica do trabalho, que é a defesa intransigente dos direitos das classes trabalhadoras, assim. Então, essa é a nossa pauta. As instituições exigem uma coisa, o Estado exige, né, uma questão da gente, o sistema exige também muitas questões, mas, na verdade, o nosso compromisso não é com o Estado. O Estado, né, muitas vezes tem um lado, né, que nem sempre é o nosso, então, o Estado, ele tem esse papel, mas a nossa defesa, o nosso compromisso são com os direitos sociais, com a atuação para articular o acesso às políticas públicas, né, e pensar como que a gente enfrenta todas as opressões, essas dificuldades que algumas a Egéria foi trazendo ali da experiência dela aí em Alvorada. E também falando, né, que enquanto classes trabalhadoras, entendendo, né, que acho que isso dentro da profissão, mas como qualquer outra, né, a branquitude, ela se atravessa também, então a gente precisa também fazer o debate de que classes são essas, né, a classe trabalhadora não é uma única só, não é homogênea, ela tem raça, tem classe, tem gênero, tem diferenças, tem segmentos, né, tem direitos, uns que acessam mais, outros que acessam menos, que são mais ou menos violentados por causa da nossa história, né, social, enfim, nossa formação social e histórica do nosso país aí, né, baseado aí no genocídio dos povos indígenas, no sequestro forçado de nós, pessoas negras, né, dos nossos ancestrais, e hoje se remonta a isso, né, haja visto que a gente está vivendo agora com o marco temporal, então as lutas, elas se atualizam, haja visto que a gente viu essa semana, acho que até apareceu no jornal, né, de um médico que falou, uma ginecologista, na verdade, que fez uma fala extremamente racista no atendimento de uma mulher negra em relação ao cheiro,
e associou isso à cor da pele. Então, toda essa luta, né, ela se remonta, e o serviço social, ele está dentro desse processo para tentar furar essa bolha, coletivamente, né, nunca sozinho, e coletivamente tentar buscar a superação, a transformação dessa realidade, assim, que é uma realidade de opressões, né, diferentes opressões. Então, né, pensando no SUS, né, o SUS, ele tem diferentes projetos, digamos, sociais que pensam o SUS, entre esses, alguns que estão dentro de uma lógica do modelo privatista, de modelos privatizantes, assim, e outros que dialogam com o movimento social muito importante que a gente teve em décadas passadas, que é o movimento da reforma sanitária, que é esse que a gente, enquanto profissão, se identifica. Porque ele é e aí, dentro da atenção básica, né, que então a gente está falando em 3 níveis de atenção à saúde, né, então os serviços de saúde que a gente chama de base territorial, que é a atenção básica, unidades de saúde, serviços que estão lá nas comunidades, que estão nos bairros, né, que são de atendimento para aquelas pessoas que estão naquela região, serviços, né, de atenção secundária e terciária, então os ambulatórios, os hospitais, os exames, aquela consulta especializada, entre outras questões, assim, e aí dentro da atenção básica, né, também a gente tem diferentes modelos de disputa, a gente tem modelos que são precarizados, a gente tem modelos que defendem uma lógica, né, ampla, universal, que garanta respeito e dignidade, cidadania para a população, mas tudo isso é sempre em disputa, nada está dado, né? Então, dentro desse processo, assim, acho que, antes de falar um pouquinho também da nossa atuação, acho que seria importante, né, a gente pautar alguns elementos que são chave para pensar como que a nossa profissão se insere. Dentro desse pensamento, que é o que estou trazendo e compartilhando, que defendo também, a nossa profissão de assistente social só faz sentido existir no Sistema Único de Saúde, nas unidades de saúde, na atenção básica, que é esse nível de atenção à saúde de base territorial, que a gente chama lá dos bairros, das comunidades, quando a gente pensa em princípios. Quais são? O princípio de garantir o direito universal à saúde para todos, todas e todas, né? O princípio da equidade, porque nem todo mundo precisa das mesmas coisas, então, dentro da política, da política de saúde, a gente tem que pensar que as pessoas têm necessidades diferentes. Eu não posso tratar uma mulher negra igual a uma mulher branca, eu não posso tratar uma pessoa que não tem deficiência como uma pessoa que tem deficiência, algum tipo de deficiência, eu não posso pensar na questão das pessoas trans como se fosse qualquer outra população, porque elas se colocam na sociedade, são colocadas e pautadas pela sociedade de formas diferentes. Isso gera adoecimentos diferentes, sofrimentos diferentes, impactos diferentes, acessos diferentes, né? Quem é que tem mais acesso ao serviço? Quem é que não consegue acessar, né? Então, pensar na equidade, pensar na questão da participação social. Então, a gente não faz SUS sem usuários e trabalhadores. Então, indo ao encontro da poesia e das palavras da Egéria sobre trabalhadores e usuários, né, a gente fazer parte do mesmo campo de resistência, a gente precisa que os usuários e os trabalhadores participem desse processo para incidir, dizer o que concorda, o que discorda e lutarmos para a gente poder melhorar, no sentido de avançarmos na política de saúde do direito. E a gente pensa, né, que o cuidado no SUS e na atenção básica, ele vem a partir do vínculo, né? Então, isso é um grande diferencial. Diferente lá do ambulatório, né, que tu vai fazer uma consulta lá com, sei lá, ortopedista, e talvez tu não volte mais. Lá na atenção básica, tu vai ver, aquele profissional, aquela equipe de saúde, vai ver aquela pessoa crescer, e aí ela vai crescer, ela vai ter filhos, aí tu vai conhecer os netos, então tem a questão do vínculo. Tendo vínculo, tu tem relação de confiança, tu tem um cuidado em saúde mais integral também, porque tu também vai poder construir atuação com base nas expectativas dos usuários, né? Muitas vezes o usuário chega com uma expectativa, o profissional tem outra expectativa e atravessa a vida dele, como se a gente não considerasse o desejo daquela pessoa que está na nossa frente. Então, isso também é um pouco do nosso trabalho, né, de poder olhar, estimular a reflexão coletiva na equipe sobre sobre o respeito à autonomia do usuário. Muitas vezes a gente espera que o usuário só chegue lá, pegue o remédio e tome,
mas às vezes ele não quer tomar esse remédio, a gente tem que respeitar essa autonomia dele, e aí a gente tem que refletir criticamente sobre isso, assim, também. Então, dentro disso, assim, né, tentando contextualizar, fazer esse parâmetro entre o SUS, né, a atenção básica, os princípios que, digamos, definem, né, esses serviços, né, da atenção básica no SUS, eles dialogam, né, podem dialogar ou não com o nosso trabalho, assim, né. Então, no serviço social, a gente tem, enquanto assistentes sociais, né, uma discussão sobre o que é o nosso objeto de trabalho. A gente chama de objeto de trabalho, é o que então, sei lá, o que a gente utiliza como, não como ferramenta, mas qual é o foco do nosso trabalho? Onde é que a gente intervém? É uma profissão de caráter interventivo, que a gente escuta as pessoas, a gente constrói ações, a gente intervém na vida delas. A nossa ação, ela pode ser benéfica, né? E pode ser maléfica, depende de como a gente construir isso. A gente pode gerar um bom desenvolvimento do acompanhamento, ou a gente pode atrapalhar isso. Então, ela é muito importante a gente ter essa consciência crítica, assim. E o nosso objeto de trabalho, a gente chama, nós chamamos de expressões da questão social, certo? Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo que a sociedade, né, capitalista, patriarcal, racista, transfóbica e que se remonta a partir de uma série de opressões que são operadas a partir de uma branquitude, né, cis, hétero, normativa, enfim, ela, capacitista, ela traz uma série de consequências para a vida da população, né, explorações das classes trabalhadoras, diferentes opressões, diferentes desigualdades sociais, diferentes violações de direitos, diferentes violências. Mas isso é uma dimensão das expressões da nossa questão social. A gente tem uma outra dimensão, que é das resistências, como a Egéria ali trouxe, né? Então, a gente tem também as diversas possibilidades de organização coletiva para resistir a tanta opressão. E como é que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é olhar para essas desigualdades, para essas violações, para essas violências e pensar criativamente como a gente constrói com os usuários e com os trabalhadores das diferentes áreas profissionais formas de superar essas expressões da questão social através dessa outra dimensão também, das resistências. E isso dialoga, então, com um modelo, né, de atenção básica, de SUS, que nós nos identificamos, que é um modelo que reconhece a determinação social na saúde, né, que a gente chama, que é pensar que o sistema que a gente vive, vigente, sistema capitalista, né, a partir da nossa formação histórica aqui do nosso país, forjado através do sequestro forçado das pessoas africanas, enfim, do genocídio, do apagamento, né, histórico nosso também, dos povos indígenas, tudo isso, né, forma um processo de adoecimento da classe trabalhadora. Quem é que trabalha 10 horas, né, num setor da higienização, e quem trabalha lá no Edel Trade Center de Porto Alegre? Onde é que estão as classes mais subalternizadas? Então, como é que se configura nossas classes trabalhadoras, né? Então, pensar que o trabalho que tu tem, pensar que o lugar que tu vive, pensar que o tipo de acesso que tu tem à educação, o tipo de acesso que tu tem, se tu tem a lazer, né, a cultura, pensar se tu tem acesso à roupa quente, se tu passa frio, se tu não passa, se tu tem acesso à alimentação, acesso à moradia, tudo isso determina a nossa saúde. E isso é pensar as expressões da questão social, que é o nosso objeto de trabalho. Então, o nosso trabalho enquanto assistente social na saúde, na atenção básica, só vai fazer sentido se a gente contrapor os modelos privatistas, né, precarizados, que hoje estão postos, né, por exemplo, na nossa realidade de Porto Alegre, né, com a gestão municipal Melo, que é percurso já de uma continuidade de uma gestão municipal do Marquesan, entre outras gestões, né, que reproduzem um modelo terceirizado, precarizado, e que fragmenta a atenção à saúde. Então, quando a gente atua dentro dessa realidade,
não significa que a gente está reproduzindo essa lógica de uma maneira crítica, significa que a gente tem que estar vigilante sobre esse processo, entendendo que o nosso trabalho não é colar do lado do Estado e só reproduzir acriticamente as coisas, mas sim enfrentá-lo também, muitas vezes, para poder ir ao encontro dessa resistência que a Egéria falou lá, da questão dos trabalhadores e dos usuários. Então, dentro desse processo, né, a gente pode pensar que o nosso objeto de trabalho são as desigualdades, as expressões dessa realidade social histórica baseada nas opressões, que é a questão social, de um sistema que nos oprime, e nos oprime não todos iguais, de acordo com as nossas caminhadas, os nossos marcadores, o nosso lugar de fala também, mas pensar que no SUS, né, e na atenção básica, tem modelos que vai naturalizar o porquê que um usuário chega em casa e come um pratão de comida, né, por exemplo, e ele é criticado por isso, porque ele tem uma hipertensão, uma diabetes, não sei o quê, mas a gente tem que entender que esse é o trabalhador que ralou o dia todo e ele precisa desse pratão de comida, talvez é o único que ele tem. E aí a gente poder pensar que o trabalho e que as condições de vida nos adoecem, e poder enfrentar isso coletivamente. Então, o nosso trabalho enquanto assistentes sociais é a defesa dessa luta, né, e isso está pautado no nosso código de ética, na nossa lei que regulamenta a profissão, nos documentos profissionais que o nosso conselho profissional também referenda e defende. Então, tem todo um aparato também, teórico, metodológico, técnico, operativo, assim, que a gente chama também da intervenção técnica, está alinhada com essa perspectiva ética e política da situação. Senão a gente faz um trabalho também fragmentado. Estou falando bastante, assim, né, não sei se está fazendo sentido, também se querem interromper para ir direcionando para alguns caminhos também a conversa e a prosa de uma maneira que faça mais sentido, mas acho que só para finalizar agora, assim, acho que para entender por que a gente existe na atenção básica aqui em Porto Alegre, tá? Que acho que é uma pergunta que a Egéria falou lá, por que Alvorada tem, não tem, o que tem? Então, assim, no SUS, tá? Então, a assistente social, ela historicamente, desde o início das políticas de saúde, lá no início do século XX, a gente está inserida de alguma maneira. Mas, só lá no percurso da ditadura, durante a ditadura, que a gente foi olhando mais criticamente para esse processo, daí foi se vinculando à base de orientação marxista também, para poder repensar o nosso trabalho, mas a gente sempre teve na política de saúde. Mas no serviço de base territorial, e que depois, né, nos anos 80, 90, que a gente vai construindo, então, esse modelo de atenção básica dos postos de saúde, dos princípios, né, que regem a atenção básica, da participação social, de ter postos de saúde lá na comunidade. Esse modelo, eu faço parte de uma instituição de saúde, que é o Grupo Hospitalar Conceição, que ele é pré-SUS. Então, a gente existe antes dessa política, né, que é a Política Nacional de Atenção Básica existir. Então, dentro desse modelo pré-SUS, tem as assistentes sociais, tem uma em cada unidade de saúde, são 12 unidades, certo? Em Porto Alegre, em Alvorada e em outras cidades, depois de 2008 até 2017, começou um processo até 2016, um processo de implementação de um modelo de equipe de saúde multiprofissional, que é para além do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que é composta por assistente social e outros profissionais, como psicologia, terapia ocupacional, farmacêutico, professor de educação física, psiquiatra, pediatra, um monte de profissionais outros, certo? Nutricionista, vários outros. Fono. Mas esses profissionais, eles não fazem parte lá de cada posto de saúde, lá no postinho. Ele está numa equipe maior e ele circula entre diferentes postos de uma determinada região. E a gente chama isso de matriciamento, né, de apoio matricial. Então, é como se ele estivesse ofertando um suporte assistencial para essas equipes, para coisas, por exemplo, então, a Egéria falou que mora em Alvorada, né, e está vinculada num posto de saúde, talvez o posto que tu está vinculada, o posto que está no bairro do lado, e o outro posto que está no bairro do lado, eles não vão ter esses profissionais lá dentro da unidade, mas teria uma equipe, que a gente chama equipe de NASF, que é o núcleo que faz esse apoio à saúde da família, e esse núcleo esse NASF, né, ele vai oferecer um suporte para essas diferentes unidades. Então, não é ter lá dentro daquela equipe um profissional assistente social, mas junto com o assistente social e outros profissionais,
oferecer esse suporte. Então, de 2008 a 2016, se fez essa experiência, né, que a gente, então, chama de NASF, mas que a gente nunca é dado o direito, é uma conquista, né? Então, nunca foi fácil, mesmo em gestões anteriores. Não é porque está lá na política que foi implementado. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, lá em 2016, quando esse modelo foi encerrado e eles tiraram os últimos profissionais que sobraram dessas equipes, cada pessoa que saia para se aposentar, enfim, que saia de férias, enfim, não tinha reposição. Então, as equipes estavam precarizadas. Então, tem uma coisa que é o ideal, que é a política, que está prevista, e tem o que está na realidade. Então, não sei se há alguns anos atrás, em Alvorada, teve esse modelo, mas eu acredito que tenha tido, né? Talvez precarizado, mas teve. Aqui também, aqui em Porto Alegre, toda Porto Alegre já teve equipes que a gente chama de NASF, em que algumas tinham assistente social, né? Mas, de fato, o que garante o assistente social aqui em Porto Alegre, dentro dessas equipes, é o Grupo Hospitalar Conceição. E tem também uma unidade de saúde do Hospital de Clínicas, né, de Porto Alegre, que é a unidade de saúde de São Manuel, que também tem, né, uma equipe um pouco mais ampliada. Dentro desse processo, né, a gente entende que isso não gera um princípio de equidade. Porque como é que pode uma comunidade ter esse direito e a outra do lado não ter? É injusto, né? Então, também é uma defesa para que a gente possa, o nosso serviço de saúde comunitária, né, que inclusive, né, o companheiro José também faz parte, né, que ele possa ser modelo e referência para outros lugares. Que a gente paute esse modelo que é de equipes ampliadas para pensar a saúde da população a partir de para outros lugares também, porque a gente acredita que toda a população merece ter essa dignidade, ter esse direito, né, de uma atenção à saúde ampliada, né, que possa reconhecer todas as suas necessidades, que a gente possa pensar coletivamente, né, com uma equipe mais ampla, como a gente vai atender enfim, o que o usuário entende como necessidade sua, né. Então, por isso que muitas vezes tem lugares que tem, outros que não tem. Aqui em Porto Alegre, a gente só tem essas 12 unidades de saúde, né? Onde nós atuamos dentro de determinados bairros, comunidades, onde a gente faz um trabalho de olhar para essas violações de direitos e pensar coletivamente como a gente enfrenta elas, onde a gente articula com a rede, né, de atendimento, com as escolas, com os serviços da assistência social, com a previdência social e outras políticas públicas também, que também estão precarizadas nesse momento. Então, acho que é um pouco disso, assim, né? E nesse momento, assim, agora, recentemente, acho que faz umas 3 semanas, o Ministério da Saúde publicou uma nova portaria, porque em há pouco tempo atrás, né, então, no governo anterior, né, gestão Bolsonaro, foi anterior à gestão Bolsonaro, até, mas na gestão Bolsonaro foi aprovado o modelo de financiamento da atenção básica que retirava verba para pagar essas equipes do NASF. Então, não tem nem como elas existirem se não vinha verba do governo federal. Então, agora o governo atual vem remontando essas equipes, né, criou uma portaria do Ministério da Saúde que se aproxima do modelo do NASF, mas que é um outro modelo ainda, a gente ainda está estudando, talvez tenham diferenças, que eu não vou dizer nem que é bom nem que é ruim aqui, né, porque ainda é uma coisa nova, que são as equipes EMULT, que talvez contemple esse modelo que a Egéria falou que não vivencia lá em Alvorada, com assistente social e talvez outros profissionais de outros núcleos, né, nos postos de saúde. Passo a palavra, assim, acho que falei demais, não sei se faz sentido, enfim, também. Como o Julian está estreando, Júlio, tem alguma pergunta ou uma observação em cima do que a Karine pontuou para nós? Sim, tudo bem? Boa noite, Karine. É um prazer estar aqui contigo. Sim, na verdade, a gente tem uma coisa que o SUS é uma boa ferramenta, assim, da democracia brasileira. E aí esse panorama que tu está nos traçando, ele mostra bem como atua essa questão da racialização e ela combinada com o capitalismo,
ela atinge um nível que hoje alguns estudiosos dizem que nessa quadra da humanidade, o capitalismo ele decide quem vai morrer e quem vai viver. Porque isso que nós estamos, que tu estás dizendo, decide aonde tu vai morar, aonde tu vai trabalhar, como tu vai ser tratado, e isso também significa quem vai poder, porque hoje para viver precisa ter dinheiro. Então, para onde vai o dinheiro é para onde vai a vida. E para onde não vai o dinheiro, para onde as pessoas são oprimidas, e essa é a maneira cruel do capitalismo, porque a equação não se sustenta, cada vez as pessoas têm menos renda, e isso significa uma qualidade de vida complicada e uma vida menor também. Então, há uma engrenagem, uma máquina que leva as pessoas para a morte mais cedo. Esse é o panorama nosso. Agora eu quero te fazer a pergunta que eu quero te fazer é que se você entende que é possível o SUS funcionar. É uma pergunta capciosa, mas eu vou fazer. Se é possível o SUS funcionar minimamente como a gente pretende, que foi idealizado na Constituição de 88, com um sistema capitalista. Respondo ou Eséria, José querem falar também? Não, pode responder, depois a gente faz outra pergunta. Bueno, estamos aí, né, então, sem ilusão, mas sem fatalismo. Não, acho que essa questão de quem vive e quem morre, né, o sistema decidindo isso por nós, é a necropolítica, né, a necropolítica que a gente vive aqui também, se reproduz nas mínimas esferas, as macro também, né, e quem tem direito a acessar o SUS? Com que qualidade a gente acessa esse SUS também? Quem é mais bem tratado, menos bem tratado, quem é maltratado, qual é a cor dessas pessoas, qual é a vida delas, de que elas moram, qual é a identidade de gênero delas, enfim, acho que são muitas questões também para a gente não romantizar, né, o SUS é feito de pessoas, se as pessoas estão dentro desse modelo que reproduz essas estruturas de opressão, estamos aí nessa realidade. O SUS minimamente já funciona, né? Essa pergunta para mim está respondida, assim, nesse sentido, que minimamente, e não só minimamente, sim, porque acho que o que salvou a gente da pandemia não foi o Bolsonaro, né? Foi que ele só nos matou, assim, foi o SUS aqui, né? E acho que isso mostra que minimamente o SUS, feito por pessoas, por gente, funciona a duras penas, né? Então, o SUS, né, ele tem uma história lá nos anos 80, nos 70, anos 80, que ele pauta e sai assim, né, na lei 8080, a lei que regulamenta o SUS, né, a lei orgânica de saúde, traz que a construção dele deveria ser 100% pública, estatal, com a participação do âmbito privado de uma maneira regressiva. Por quê? Porque a nossa constituinte, né, lá nos anos 80, não é uma coisa só. Se a gente vivesse esse lugar linear e unilateral, estava tudo certo, né? Mas não é. É uma disputa de classes, né? Entre classes. E essa disputa, ela se reproduziu nos diferentes âmbitos da nossa vida, né? Então, a gente chama lá na Constituição Federal, né, o tripé da Seguridade Social, saúde, previdência, assistência social. O SUS está dentro desses 3 pilares. Mas ele se constitui com princípios fundamentais, e pelos princípios que ele se constitui, por si só, já deveria dar o caminho que ele deveria se materializar. Mas aí, quando a gente vai regulamentando ele, a gente vai também regulamentando a partir de uma série de disputas também, entre esses diferentes interesses. Então, minimamente, ele funciona, porque ele tem muita gente que está botando energia, força política, o desejo. Quem trabalha no SUS e se identifica com o que faz,
não faz só para ir lá e ganhar o dinheiro, né? A coisa do trabalhador também está sofrendo, porque tu tem uma identidade política e ideológica com o que tu faz. Não estou dizendo com isso que todo mundo que está no SUS ou está numa política pública tenha essa leitura, mas que existe um grande campo de trabalhadores que entendem que o SUS, ele se efetiva dentro de um outro projeto de vida social. Então, isso faz com que a gente consiga funcionar, né? Mas no sistema capitalista, e aí eu acho que é isso, assim, né, uma questão que a gente pauta, né, e pautamos enquanto assistentes sociais, mas não só, é que a gente só vai atingir aquele processo de transformação social que o SUS defende, que o SUS lá, o movimento social que construiu o SUS, defende, né, a partir de uma outra lógica de vida, uma outra lógica que opere a nossa vida, assim, que não seja baseado numa superexploração das pessoas, porque enquanto isso for a lógica, é a necropolítica, né, que o Julian falou. E acho que nesse sentido, sem ilusão e sem fatalismo, né, pensando que o aqui e o agora não nos permite superar esse sistema, mas ele permite a gente se movimentar, a gente tem que ter uma direção. E nessa direção, que é coletiva, é o caminho, digamos que é o chão que a gente vai circulando, vai construindo, vai tentando avançar. Às vezes a gente recuamos, né, muito nos últimos anos, com tantas violências que a gente sofreu, mas também não acho que se paralisar, se a gente pensar o quanto que isso não nos permite ter o SUS que a gente deseja de fato, a gente acaba caindo num fatalismo, né? Então a gente precisa se movimentar. Então, o SUS ideal talvez não se efetive nesse sistema que a gente vive. Mas o SUS ideal, ele precisa existir de uma maneira que nos direcione a nossa caminhada, assim, que é um movimento permanente, né, nesse sentido, assim. Não sei se respondi, né, um pouco do que o Julian falou, mas acho que referendar isso, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas muito frustradas com o SUS, né, porque as experiências que a gente tem, às vezes, não são legais, eu já tive experiências não legais. Isso está dentro dessa lógica de reprodução das opressões, isso está dentro da lógica da precarização, né, mas muitas vezes a gente pensa, mas o SUS é ruim, olha só, ele não funciona, olha o que acontece lá. Mas será que o problema é a política de saúde que está mal construída e é ruim? Ou são os diferentes interesses em disputa que estão colocados? Então, agora a gente está vivendo, né, uma reconstrução do SUS. A gente tem a nossa ministra, Anísia Trindade, né, só que hoje a gente tem outros setores, né, a nível de estrutura do nosso governo federal, assim, no sentido não do executivo, mas do legislativo, que quer também uma fatia do Ministério da Saúde. E são talvez setores, né, chamam do centrão, né, são setores políticos que talvez tenham outros interesses, né, a quem que tu serve para a saúde, porque saúde não é só pública, ela é privada também, né, é saúde como lucro, saúde como direito. Então, hoje o nosso Ministério da Saúde, que está num processo muito engateando, e de avanços, mas engateando de processos importantes, sem ilusões também, entendendo que tudo isso acontecendo dentro de um sistema, como o Julian falou, dentro do capitalismo, assim, mas em avanços, pensando o período que a gente viveu há poucos meses atrás, né, uma jornada aí de muitas violências, mas agora a gente já tem também outros interesses que querem essa fatia do Ministério da Saúde, e aí é isso, né, sem fatalismo, sem ilusão, mas precisamos nos movimentar e nos mobilizar para dar uma resposta em relação a esse processo. Porque se nesse momento ainda estamos precarizados com esse processo de como é que isso se constitui na prática, se ele vai caindo nas mãos de quem tem mais interesses ligados ao campo privado, ele vai precarizando ainda mais. Então a gente precisa, né, fazer esse movimento sempre esse movimento contra-hegemônico. Assim. Acho que é isso. Não sei se responde. Pessoal, pela importância do tema, né, a gente está chegando a 45 minutos de programa. Egéria, com a pergunta para a Karine. Primeiro, né, eu concordo contigo que a gente não pode romantizar, né, mas o SUS, ele é essencial, né, principalmente para as classes mais desassistidas, né,
que não tem condições nenhuma de ter um acesso a algo particular, porque tu paga a consulta, tu paga os exames e tu tem que comprar os remédios, né? Enquanto que tu vai no SUS, se tu consegue ser atendido, tu sai de lá com os remédios. Aconteceu isso comigo semana passada. Eu fui contemplada aqui na minha comunidade, consegui a consulta e saí de lá com os remédios e com todos os encaminhamentos de exames e fiquei super feliz e grata, porque tem que existir também isso, né, da gratidão e do reconhecimento do serviço bem prestado, né, porque não é só coisas ruins que existem no SUS, claro, precisa melhorar muito, né. Do meu ponto de vista, o SUS ele deveria ser mais preventivo, deveria ter o governo federal deveria ter políticas públicas, recursos, para que o SUS fosse preventivo, muito mais, porque o que o SUS faz? O SUS remedia. Por exemplo, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo comigo, eu vou aqui na UBS, possivelmente eu não vou encontrar médicos que possam naquele dia me atender, possivelmente no outro dia eu irei e também não conseguirei. Isso acontece. Aqui onde eu moro acontece muito. Por quê? Porque tem um médico, e daí uma vez na semana vem um médico que ele é rotativo, que ele está circulando em todos os SUS de Alvorada, e esse problema não é um problema só da minha comunidade, é um problema da cidade de Alvorada inteira. O hospital de Alvorada tem situações terríveis. O menininho Rian, né, só foi, não sei se chegou ao conhecimento de vocês, mas ele só foi transferido depois de mais de um mês já em sofrimento, porque não tinha recursos para tratar a situação drástica de saúde dele. A família mobilizou a população, as redes sociais, e ele foi transferido daí, assim, tipo, não existia. A nossa secretária ela foi às redes sociais e falou que já tinha pedido, que já tinha feito tudo que era possível, mas que nenhum lugar de Porto Alegre, nem interior, nenhum lugar tinha uma vaga para criança. Quando todos se mobilizaram e a família foi para cima e foi para a justiça, ligeirinho apareceu uma vaga. Infelizmente, tarde demais, a criança veio a óbito alguns dias depois. Antes disso, alguns bebês também haviam falecido ali na maternidade, né? Então, isso é uma coisa constante, assim. Teve uma menina, a Agatha, que ela era aqui da minha comunidade, com 1 ano de idade, que ela chegou no SIM, que é um órgão do lado da farmácia popular aqui de Alvorada, que a partir das 17h30 atende pediatria. Só que a tia estava com ela passando mal, levou ela, tipo, 3 da tarde, chegou ali, não tinha atendimento, começava às 5h30, levou ela 1 quadra e meia mais para frente, que seria o posto intermediário, que seria a UPA de Alvorada, que veio o projeto na época da Dilma para ser a UPA, houve o golpe, a UPA nunca existiu, hoje ele é um posto intermediário. Eu precisei usar, levei minha filha, e chegando ali, tinha 150 pessoas para 2 médicos atenderem, quer dizer, a situação estava pior do que na minha comunidade, que eu já não tinha conseguido médico. Essa menina Agatha foi levada para esse pronto atendimento, não, minto, para o hospital. Foi chamada uma ambulância do pronto atendimento, que era 1 quadra e meia do SIM, porque o SIM ainda estava fechado e não estava fazendo acolhimento às crianças, só a partir das 17h30. Ela foi levada para o hospital e chegou no hospital já em óbito. Entrando em óbito, ela havia sido espancada, foi agora, esse ano ainda, tá na lei aí, parece que foi a avó e tal, uma situação bem, bem horrível. Então, assim, eu conversei com um rapaz, um homem, que ele é das ambulâncias, inclusive ele é muito conhecido aqui na Alvorada, porque ele trabalha na ambulância e ele denuncia tudo. Ele tem uma página aqui na Alvorada que ele mete o pau na saúde de Alvorada. E eu admiro muito ele. Esse dia que eu estava com a minha filha, inclusive no posto intermediário, eu conversei com ele, cheguei e falei, olha, te admiro o teu trabalho, eu imagino o pesar que é para ti estar trabalhando. Ele falou, nossa, tu nem sabe, eu não quero ser político, eu não quero ser nada, mas eu queria muito voltar para casa e pensar assim, ó, fiz tudo o que foi possível.
se alguém entrou em óbito foi porque realmente não deu. Aí ele me falou da Ágata, ele falou, a Ágata pegou num estado assim, e se eu tivesse tal e tal recurso, ela teria uma chance de vida. E me falou, esse posto aqui, por exemplo, de pronto atendimento, que é um posto enorme que tem, que era para ser a UPA, né, que é enorme, ele disse aqui, se uma pessoa vier, se tu vier para cá de médio para cima, a tua gravidade, tu não vem para cá. Porque tu vai chegar aqui, eu não tenho drogas para te entubar, eu não tenho como te entubar, eu não tenho a mesa para te entubar, eu vou te botar na ambulância e vou te levar para o hospital de Alvorada. E é aí que acontecem os óbitos, né? Por quê? Porque eles não falam também para a sociedade que ali não é um lugar para tu ir se tu estiver passando mal. Entendeu? Então é tudo muito mascarado, também faz muito parte da gestão, que é desonesta. Tá? Eu não estou fazendo aqui política, eu defendo, é como eu digo, eu não sou partidária, meu partido é o povo. Se eu for partidária, vai ser porque antes foram partidária a minha luta. Porque eu, como cidadã, eu tenho os meus deveres, mas eu tenho os meus direitos. E no direito da saúde, eu acho que é prioridade, porque é questão de vida ou morte, né? Mas essa foi a minha crítica, assim, ao SUS, apesar que eu sou muito grata, como eu disse, se um filho meu adoece, eu levo para o Hospital da Criança Conceição, porque lá eu sei que eu vou ter um atendimento bom. O meu filho vai sair de lá olhado por um médico, vai fazer um raio-x, vai pegar receita, se não der para pegar ali, eu vou comprar, mas eu sei que eu vou estar nas mãos de pessoas que estão mais bem preparadas. E eu acho que isso também acontece muito pela questão, assim, ó, de regiões, né? Como tudo, né? A senzala mudou de lugar, né? A senzala hoje são as comunidades, né? Então, o que acontece? Aqui, na comunidade, o atendimento vai ser mais precário. Mas lá na zona urbana, ele vai ser melhor. Se eu levar meu filho para o clínicas, eu vou esperar horas lá, mas ele vai ter um bom atendimento, com certeza. Ele vai, a hora que ele entrar, ou quando eu entrar lá para dentro, vão me revirar e eu vou ter acesso a todos os exames. A minha filha, por exemplo, ganhou minha neta, que tem 8 anos hoje, no clínicas, parece que ela adivinhou, ela disse, não, eu quero clínicas porque lá tem a melhor neonatal. Justamente, minha filha passou muito mal no parto, minha neta passou da hora, minha filha só pôde pegar minha neta 10 dias depois e ela ficou na melhor neonatal que tem dentro de Porto Alegre. Então, muita gratidão, entendeu? Se ela estivesse na Alvorada, eu nem posso pensar o que poderia ter acontecido. Por quê? Porque aqui nós já estamos mais afastados e daí os recursos parece que já não chegam ou se chegam, são desencaminhados. Essa que é a realidade. Então não dá para ficar tapando o sol com a peneira. Mas uma coisa que eu achei muito importante aqui, né, que é aquela questão do sistema capitalista que deixa a desejar, né, nos lugares abastados, nas periferias, na comunidade. É fato, né? Aqui nós somos desassistidos. Né? Nós estamos aqui porque somos desassistidos mesmo. Né? Nós somos empurrados para o lugar mais distante das áreas urbanas, somos suburbanos, somos periféricos, e é isso que tem para nos oferecer. Mas nos empoderando de conhecimento, de informações, e nos unindo e estando no front, podemos mudar essa realidade, porque não devemos nos calar. Né? Uma coisa que eu queria pedir para ti, Karine, que tu disse que tem 12 unidades, né, de apoio em Porto Alegre, que seria importante, assim, falar, identificar esses lugares para as pessoas que estão nos assistindo e que procuram recursos, né, que em outras unidades não tem. Se tu pudesse, ao menos, nos citar algumas, eu acho que seria bem interessante, porque eu acho muito importante, porque eu, como consumidora do SUS e mãe, aqui, por exemplo, na Alvorada, a gente não tem, já pode ter tido já, mas a gente não tem psicólogo, a gente não tem psiquiatra, a gente tem um ortopedista, que eu já consultei com ele, um só, na 48, a gente tem uma nutricionista, a gente não tem oftalmo, tu tem que deslocar para Viamão ou para Gravataí, para o Becker,
né? Então, tipo assim, a gente é muito desassistido e na área da saúde isso é uma coisa inaceitável, sabe? A gente sabe que está chegando um novo governo, que tem coisas que estão mudando, tem a promessa agora de chegar novos médicos, eu estou muito empolgada com isso e feliz, espero que realmente aconteça, porque isso é questão de saúde e de sobrevivência, né? Então, eu fico assim feliz de saber que em Porto Alegre tem algumas pessoas que têm acesso, né? Porque muitos jovens, muitas mulheres, muitas pessoas que estão passando por problemas, principalmente de ordem mental, elas não têm acolhimento. É inaceitável que nós não tenhamos esses recursos, sabe? E quando a gente sabe que tem em Porto Alegre, o que a maioria das pessoas fazem? Falar bem a verdade. Tem gente que pega e sai daqui e arruma um endereço de Porto Alegre e vai correr atrás, porque é saúde. É saúde, pega ali o documento de um parente e tem que ir lá e mentir que mora em Porto Alegre para poder ter uma assistência melhor. Isso é indigno, mas é necessário para muitas pessoas que estão sofrendo, que estão com doenças graves e que precisam de atendimento e que não podem esperar. Por isso que eu te pedi, se tu pudesse identificar algum desses lugares, seria bem legal. Eu vou tentar sintetizar em 5 minutinhos, assim, que a Egéria falou, assim, para encerrar, né, até pensando no nosso teto, assim. Então, Egéria, acolho, né, respeito e me solidarizo com o que tu traz, né, são palavras fortes de quem tá trazendo a experiência, né, dessa jornada aí na tua comunidade, nas tuas vivências, então, acho que é sobre isso, né, a gente sempre tem parte de uma determinada jornada e é essa experiência concreta que dá sentido para as coisas, assim, então, por isso acolho bastante o que tu traz, assim, me solidarizo. Eu acho que, assim, algumas coisas para tentar desmistificar também. Porto Alegre não tá bom. A gente vive um projeto aqui em Porto Alegre que a gente chama de modelo de empresariamento da saúde, que é da nossa gestão Melo. Esse modelo, a gente tem as 12 unidades de saúde do GHC, mas o GHC é uma instituição federal, tá? Vinculada ao Ministério da Saúde. Toda outra Porto Alegre, tipo, eu trabalho no bairro, na Rubem Berta, que o posto do lado atende a Coab, e esse posto terceirizado, é precarizado, é um modelo muito complicado, a gente chama de práticas, tu falou no início lá sobre a questão da prevenção, né, então a gente fala sobre promoção e prevenção na saúde, mas o modelo colocado aqui em Porto Alegre é um modelo produtivista, baseado somente em práticas curativas, porque o que dá dinheiro? Não é promoção, não é, porque a promoção da saúde também é tu pensar criticamente sobre a tua condição de saúde, sobre o teu corpo, sobre como é que o sistema afeta o nosso corpo, né? A necropolítica aí que o Júlia trouxe, como é que ele me deixa viver mais ou me ver menos, né? A questão do modelo tá colocado, que é o modelo curativista, que a gente chama, fragmentado, privatizante, é porque a promoção da saúde não dá lucro. A gente tem um lobby da saúde, né, que quer... E esse lobby, esses interesses privados, eles têm... A gente precisa ficar doente para eles lucrarem em cima da gente, né? É sobre isso. Então, o que acontece, tá? Dentro da tua pergunta sobre, mas dá para falar sobre outros serviços que tem aí, então as 12 unidades que tá dentro dessa bolha, que a gente brinca que é uma bolha, né? Porque é só nós que temos essas equipes. Eu não tenho como... Eu posso dizer, claro, todas elas, mas vocês não vão conseguir acessar elas. Por quê? Porque dentro do SUS tem 3 níveis de atenção à saúde, tá? Como eu tinha falado lá no início, eu vou retomar. Um é de base territorial. O que significa? Que são os serviços de atenção básica, os postinhos de saúde, né? Que acesso, que é um que eu trabalho, o companheiro José Antônio trabalha também. Eles funcionam dentro de uma determinada comunidade, uma determinada região. Quem mora no bairro do lado também não acessa. Por que isso? Porque a gente tem que ter um processo de vínculo. O vínculo, a longitudinalidade é um dos atributos que a gente chama da atenção primária, da atenção básica. Por quê?
Porque com o acompanhamento a longo prazo, com o vínculo que a gente constrói com as famílias e tudo mais, a gente conhece as reais necessidades, a cultura daquela família, daquela comunidade. Então, quando tu acessa no posto de saúde de base territorial qualquer lugar, aquele médico também daqui a pouco vai estar reproduzindo uma prática não de promoção e de prevenção. Aquele profissional também pode estar sendo talvez curativista, ou vai estar fazendo alguma intervenção, ou determinando alguma ação para a família, para o usuário, que nem é da cultura daquela pessoa, e que não tem nada a ver, né? Então, nesse sentido, né, esse é o nível de atenção que exige. E tem um porquê, muitos usuários nos questionam, mas por que eu não posso acessar em tal lugar, eu queria acessar lá e tal, mas tem um sentido para organizar o trabalho na atenção básica e para a gente construir esse acompanhamento, para conhecer aquela pessoa. A gente conhece a criança que nasceu, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela foi mãe, ela foi vó, a gente vê, muitas vezes, né, eu tenho colegas que trabalham na unidade de saúde há mais de 30 anos, né, então imagina, olha o tempo que qual é o profissional da comunidade. E aí, dentro disso, os outros níveis de atenção à saúde, né, os CAPs, como tu falou, os ambulatórios, os exames, os hospitais, eles daí não têm essa região, tem também referências, mas não é com esse recorte de bairro. Então, os nossos postos de saúde do GHC estão na Zona Norte, na Zona Leste de Porto Alegre, são só 12 de 135 unidades. Das 135 unidades, somente 12 unidades, que são do GHC, uma que é da unidade de saúde vinculada ao Hospital de Clínicas, 5 que são da atenção básica, que ainda são postos municipais, o resto é tudo terceirizado, tudinho. Então, por isso que eu digo que não tá bom. E aí, dentro desse processo, acho que tu fala, bom, eu elogio o SUS porque eu me identifico, eu preciso dele, mas eu também vou criticar, que é o que tu trouxe, né? É sobre isso, a gente precisa fazer isso. Mas aí só a gente pensar, talvez uma coisa que é talvez interessante, pensar o seguinte, que o SUS que tá lá na lei, ele é quase perfeito. Tem algumas coisas que se modificaram, porque, né, é projetos em disputa. Mas o que tá materializado na nossa prática, no nosso dia a dia, são os diferentes projetos. E a gente sabe que o projeto precarizado, que a gente chama de privatizante, que tem a ver com os interesses do setor privado, é o que mais tem hoje força. Porque talvez nós, enquanto classes trabalhadoras, né, comunidades, eu também venho de uma realidade periférica, né, a gente precisa se fortalecer coletivamente para enfrentar isso. E aí, por isso que não se faz SUS, o SUS é aquele que está lá na lei, que está no papel, que não se materializa, porque quando a gente vai no posto, quando a gente vai no hospital, a gente vê que as coisas não estão, às vezes, legais, como tu falou do colega aí, companheiro da SAMU, né? Depois quero saber quem é até, para seguir ele. A gente não faz isso sem participação social, sem pessoas. A gente precisa de gente para construir o SUS. E o SUS que a gente defende, ele não está materializado. Por isso que ele não está legal na forma que a gente está operando, né? A gente não tem esperança que aliás, esperança temos, esperançar, né, no sentido de nos movimentar e tudo mais, através da ação também, mas com os governos Lula, a gente vai ter avanços, mas esse governo não elimina o sistema capitalista, então a gente vai continuar em disputa. E é muito importante a gente ter isso, assim, então, eu não sei como é que é em Alvorada, mas tem espaços do SUS de controle social, que são espaços que as comunidades, os trabalhadores e as gestões, né, locais se articulam para que a gente possa defender, se articulam não, na verdade, compõem um espaço que a gente chama de paritário, porque vai ter gestor, vai ter prestador de serviço, vai ter os usuários, vai ter os trabalhadores, dizendo o que a gente quer desse SUS. Só que nem todo mundo que está nesses lugares defende o mesmo SUS. Essa é a questão. Então, aqui em Porto Alegre, a gente passou por um período de conferências de saúde, tudo que a gente definiu, encaminhou e tudo mais para a saúde mental, ano passado, conferência de saúde mental, tu falou da saúde mental também, o processo, né, com a pandemia se agudizou, se agravou e tal. Tudo que a gente defendeu, a gente vê que a gestão municipal senta em cima e finge que não está acontecendo nada. Então, a gente precisa... Qual é a única possibilidade que a gente tem? É mostrar que a gente está indignado. É coletivamente dar resposta, porque essa é a nossa força.
trazer um elemento, assim, para a gente pensar coletivamente, assim, né, que pensando, né, até, tô conhecendo também um pouco mais do afrogueto urbano e tal, mas eu acho que é isso, traz a ideia do gueto, do urbano e do afro, né, e vamos pensar nós aqui, enquanto nossa história, como a Lélia Gonzalez traz, né, da gente ser americano ladino, a nossa história de resistência, né, mas também de dor, assim, mas é também muita resistência. Então, o SUS, ele também é forjado por isso, ele só está resistindo ainda, ele só não foi entregue totalmente nas mãos do lobby da saúde, setor privado, enfim, porque ainda temos, né, as comunidades, os trabalhadores resistindo. Então, a posição das comunidades é muito importante. Eu entendo que muitas vezes, quando a gente está na frente do trabalhador, é a primeira forma que a gente vê de manifestar o quanto a gente está sendo violentado quando não tem um atendimento, é naquele colega que está ali nos atendendo, porque quem está na nossa frente, ele que está materializado ali. Mas, na verdade, o que está materializando aquela precarização, aquela violência com o usuário, não é muitas vezes o colega, né? Na maioria das vezes é o sistema que está operando por trás. Então, acho que é só trazendo o que acredito muito, né, que a nossa saída é coletiva. Também o José Antônio faz parte de um coletivo também da SERG, né, e a gente entende muito que a defesa da saúde, ela é não só um setor, ela é a defesa de uma transformação da sociedade. Mas, né, a gente também vive num processo que nós ainda estamos na contra-hegemonia, né? A gente é a maioria, mas o modelo que senta em cima e domina ainda não somos nós, assim. São as classes dominantes que têm outros interesses, né? Então, acho que é isso, né? Esperançar, né? Para a gente seguir na luta, ressomar forças. Acho que é isso. Obrigado, Karine. A gente vê a importância, né, desse serviço da assistente social, né? Mas se a gente tivesse 2 convidados aqui, o programa ia além do que a gente precisa saber, né? E foi muito bem o esclarecimento da Karine sobre as UBSs do Conceição, né? Se falar que o bairro está localizado UBS é para atendimento somente dos moradores, né, daquele bairro. Não está excluído o outro morador ou alguém de outra cidade ser atendido no posto por uma questão de emergência. Isso está liberado porque, nesse sentido, a saúde ela é universal. Mas a parte, como ela falou, da assistente social, de outras nutricionistas e outros profissionais, não está autorizado pessoas de fora acessarem. Tá? E agora, Egéria Barbosa, agenda cultural. Eu separei aqui. Então, vamos fortalecer a nossa comunidade de Alvorada, né? Na Vila Formosa vai acontecer uma edição especial Feira Arraial, no dia 25/6, das 11 às 16 horas. É uma feira de talentos, arte e cultura das periferias, né? Vai ser uma festa junina, vai ter brechó, doações de roupas, calçados, artesanatos, ótica delivery, bazar, música e gastronomia e muito mais, né? Então, eles estão convidando, venha se divertir conosco. Deixa eu só abrir aqui para ver direitinho. É o projeto social Talentos de Periferia. Tudo isso vai acontecer na Avenida Pátria, número 571. Tem um telefone de contato para informações, que é o 989407-845, com Genesi Oliveira. Então, é uma festa muito bem organizada e que vem bem para a comunidade mesmo, né? Com doações e com muita atividade, muito entretenimento. Eu quero também aqui fazer um pedido, né, em nome de uma amiga, que inclusive faz parte do Sarau Afrogueto Urbano, que é a Cristina Ribeiro. Ela está para lançar um livro, né? Ela fez uma ação solidária entre os amigos e familiares de Cristina Ribeiro. Queridos amigos e familiares, estou promovendo essa ação para arrecadar verbas para dar de entrada na edição do meu livro, Pela Liberdade de Nos Construirmos Negras. Então, é uma mulher negra que vem com todas as suas carências, né, e exclusões,
lançar um livro, né, e precisa, né, a gráfica cobrou 2.400, 300 livros de 60 páginas, sendo de entrada 960. Eu soube hoje que ela já está com R$600, já conseguiu, que bom, Cristina. E aí ela pede ajuda de todos que puderem colaborar, né, com no mínimo de R$20, né. Todos nós sabemos que fazer cultura nesse país é bem difícil, sendo que temos poucos recursos para isso, né. Dela conta da ajuda de quem puder ajudar, daí tem uma chave Pix aqui, CPF. Eu tomei a liberdade de dar essa força para ela, né, por ela ser do coletivo, ser uma mulher negra, ser uma escritora e tá aí na luta. E nós temos que fazer essas correntes, né, e nos darmos as mãos. Quando dizem ninguém solta a mão de ninguém, tem que ser de verdade, né. Então, a chave Pix dela é o CPF, é 677 201 290 91. Então, esse é o CPF da Cristina, para quem quiser colaborar. Quero também, tem um grande artista, que ele é cantor, diretor e ator, que é o Gil Colares, que é bem conhecido, inclusive fez uma apresentação muito bonita, né, com a nossa querida Dana Farias, né. Ele está lançando também, chegou um livro digital dele, que é Expressividade e Fonoterapia. Eu achei muito legal, porque é um livro que ele é destinado às crianças, né. Eu vou ler um pouquinho aqui. Alô, colegas fonos e educadores. Neste livro digital te apresento uma dezena de jogos expressivos para trabalhar na fonoterapia de linguagem e no desenvolvimento global, a partir de brincadeiras pensadas cuidadosamente para que as crianças explorem o corpo de uma forma divertida, comunicando-se e interagindo com a própria capacidade criativa. Adquire o seu nesse link. Daí é só procurar lá nas redes sociais o Gil Colares, tá? Que ele é bem conhecido na cultura, é cantor, como eu disse, é um artista, é diretor e ator, para ter acesso ao livro dele. Achei importante, né? Porque nossas crianças têm que ser protegidas e terem acesso. Então, é essa agenda cultural. Eu quero terminar com uma breve poesia, que eu sempre termino com uma breve poesia, que também fiz esses dias. E já que a gente está falando de trabalho, né, coletivo, de resistência, o nome dessa poesia é Coletivo. Coletivamente construindo, trabalhando, divergindo, interagindo e se colocando. Posicionando-se, ocupando espaços, ao se doar. Coletivamente investimos, acreditamos, lutamos. Buscamos coletivamente formar opiniões, consciências, coletivamente, com transparência e sem vaidade, buscamos equidade na sociedade. Egéria Barbosa. Então, acho que tem muito a ver também com o que a gente falou aqui, com o que a Karine falou hoje aqui, né? Então, fecho isso daí. Gratidão. Karine, adorei te ouvir, adorei as tuas falas. Estou bem mais apropriada e vou entrar em contato contigo, sim, para te dar lá o rapaz, para seguir e ver, porque é bacana essas pontes. Agradeço ao José e ao Júlia. Gratidão por mais esse programa. Eu quero aqui dizer a Karine, né, que, para quem não conhece a Karine, e eu, algumas vezes, nós fomos no Fórum em Defesa do SUS, em umas reuniões que foram na ocupação de lanceiros negros, no centro de Porto Alegre. E naquele período, 2016, 2015, essa ocupação corria o risco, né, de ser desocupada. E essas reuniões que nós participávamos em Defesa do SUS eram à noite. Então, a gente estava dentro de uma ocupação organizada, né, por mulheres, por homens, responsáveis por crianças, e nós mantínhamos essa luta, essa unidade, para valorizar, né, as ocupações dentro de Porto Alegre, dos prédios públicos abandonados que existem em vários lugares. E dizer para a Karine que os teus cabelos brancos são prêmios da tua luta, né, do teu empenho, né? Eu sei que várias manifestações tu já participou, além do 2013,
participou de uma manifestação onde os servidores públicos do Estado, eu estava ali presente, foram atacados pela Brigada Militar, ali na Bento Gonçalves, próximo à Igreja São Jorge, onde uma das nossas companheiras, que foi a Elza, teve a sua mão atingida por estilhaço de bomba de gás lacrimogêneo. Né? Foi spray de pimenta, foi bomba de gás, e aonde muitos, né, dos nossos companheiros recorreram à Igreja São Jorge para não serem, né, atacados de outra forma mais violenta, porque foi um absurdo o que aconteceu ali debaixo do viaduto da São Jorge. Então, Julian e Egéria, né, antes de tudo, a assistente social que vocês estão vendo aqui é uma guerreira, né, como é a Egéria, uma mulher mãe, e luta sempre pelos seus companheiros, né, sabe que ela sabe, e eu sei que a política, para muitos, não são bem ouvidos, são bem ouvidas também. E ela traz esse tema para dentro das séries com muita propriedade. Tem que se falar de política? Tem, sim, tem que se falar de política, e os seus pormenores que a gente não entende. E essa assistente social que está aqui hoje é uma das que eu tenho o maior respeito como colega, né, como mulher, como servidora pública, que luta em prol da igualdade, da equidade no serviço público. Claro que esse tema hoje da assistente social, ele é muito, muito rico. Ela falou do NASF, ela falou do vínculo. Claro que o vínculo e a terceirização, elas não existem, porque não tem sequência, e a gente sabe muito bem o que ela falou, né, cara? O vínculo hoje nos 12 postos de HC existe porque tem uma sequência, porque são trabalhadores do SUS, não são terceirizados, como a maioria dos postos de Porto Alegre. Então, eu quero agradecer aqui o Júlio, a Egéria e principalmente a Karine Fontoura, a partir de hoje eu chamo de Karine Fontoura, pela presença, pelo brilhante tema que nos apresentou aqui, esclarecendo a Egéria, esclarecendo a mim, esclarecendo ao Júlio o que é assistente social numa OBS. Obrigado, Karine. Se tiver mais alguém para fazer considerações. Obrigada pelo convite, gente. Não fica muito elogiando a Karine. Então tá, pessoal. Uma boa noite. E até um próximo programa Afro Gueto Urbano. Muito obrigado. Parabéns a todos. Um abraço.